A paz do nosso Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque mais um dia o Senhor nos concedeu para louvarmos, adorarmos e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Amém? Glórias a Deus, feliz porque você está aqui. Eu quero que você chegue declarando que hoje vai ser mais um dia de vitória para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida, bênçãos sem medidas no dia de hoje. Virada de cenário, virada de chave, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer mais do que eu penso, do que você pensa, do que nós imaginamos e até mais do que nós pedimos. Você crê nessa palavra? Se você crê que o Senhor pode fazer muito mais do que você tem pedido, declare que eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer. Declare que hoje vai ser um dia de vitória, declare que hoje o Senhor derramará sobre a sua vida bênçãos sem medida, coisas extraordinárias. Portas que você tem clamado, que você tem orado, o Senhor abrirá ainda esta semana. Eu profetizo isso, não baseado nas minhas palavras, nas minhas emoções, mas sim na palavra de Deus, que diz que tudo é possível para aquele que crê. Talvez você estava aí achando que já não dava mais tempo. Talvez você estava aí orando ao Senhor, dizendo para Ele que não compreendia, mas entendia que aquela era a vontade. Mas o Senhor está dizendo que não é a vontade dEle você chorar, não é da vontade dEle você permanecer como você está, mas é da vontade dEle fazer o impossível acontecer na sua vida. E eu creio nisso, que o Senhor vai fazer. Vai dar tempo. Descansa esse teu coração, porque o Senhor é o Senhor do tempo. O tempo está nas mãos de Deus. Ele tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. O Senhor não se atrasa. Ele não se atrasou quando chegou na casa de Jairo, só porque a filha já estava morta. Não, ele chegou no tempo necessário para fazer o extraordinário. Talvez não tenha sido no seu tempo, porque o seu tempo seria apenas uma providênciazinha pequena. Mas no tempo de Deus, Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Receba essa palavra. Se você recebe, declare amém, Senhor, eu recebo. No nome de Jesus. Eu sei que tem algo. O Senhor está falando isso no meu coração. Que você tem pedido, você tem orado, você tem suplicado ao Senhor. E já há algum tempo que você tem orado isso. E algumas pessoas até disseram que já passou do tempo, que já não é mais para você, que você já passou da idade, sabe? Que não é tempo de você fazer isso. Mas ei, o Senhor é que sabe todas as coisas. Está dentro do tempo dele. Não acredite nas palavras das pessoas que estão tentando desanimar você. Mantenha a esperança, sabendo que aquilo que você pediu, o Senhor concederá no devido tempo. No tempo perfeito. O Senhor vai fazer acontecer. Mais do que você está imaginando. Pode anotar essas palavras, porque o Senhor vai realizar esse desejo do teu coração. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 6, porque o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre as batalhas, sobre como nós devemos enfrentar guerras. Nós vamos falar sim sobre as armaduras de Deus, nós vamos falar sobre quem é o nosso inimigo, a quem nós estamos enfrentando. O Senhor quer que nós entendamos o que está acontecendo à nossa volta. O Senhor quer que você entenda o que está acontecendo à sua volta. O Senhor quer que você perceba quem é o seu inimigo e como você tem que lutar. Eu tô bebendo aqui um cafezinho porque vocês sabem que eu tive mal da garganta, então eu tenho que estar sempre molhando a garganta. Eu quero que você abra comigo. Às vezes a gente diz assim, eu não sei como vencer essa guerra. Mas a verdade, a gente não está sabendo, não é como vencer. A gente não está sabendo como enfrentar. A gente não sabe como ir para a guerra. Eu lembro da história de Davi, que quando Davi foi enfrentar Golias, a primeira coisa que Saul disse para ele, que Saul fez com ele, foi colocar a sua armadura. Foi vestir Davi como um soldado que está pronto para ir à luta, para ir à guerra. Colocou a sua armadura, deu a sua espada, né? Então ele equipou Davi. Eu entendo que nós precisamos nos equipar. E muitas das vezes, quer dizer, certamente, sempre será assim, não são as nossas armas. Assim como não foi a armadura de Saul que Davi usou, assim como não foi a arma de Saul que Davi usou.
Deus está dizendo para você que você precisa usar a arma certa para vencer essa guerra. Deus está dizendo para você que você tem lutado até agora de maneira errônea, que você tem feito coisas erradas, sabe? Está na hora de você aprender a guerrear, aprender qual a luta. Ninguém vai. Saul entendia de guerra e ele disse que ele disse para Davi que ele precisava estar preparado, equipado. Vamos supor, você não sai de casa só com a metade da sua roupa. Não, você sai de casa perfeitamente vestido, calçado, como uma pessoa normal. Assim é no mundo espiritual. Você não pode enfrentar a guerra se você não estiver equipado, se você não estiver preparado, se você não tiver as armas certas. Em Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra a potestade. Nós não lutamos contra seres humanos, nós lutamos contra as trevas, contra as hostes, as potestades das regiões celestiais. E a gente precisa usar arma espiritual para vencer a guerra espiritual. A gente precisa. A gente precisa entender. Então, Efésios, eu gosto do Efésios 6 porque Paulo, ele começa nos dando princípios. Ele começa dizendo como é que nós temos que ser bom pai, bom filho, bom servo, bom trabalhador. Ele diz como é que nós devemos viver na sociedade, no mundo físico. Ele diz que no mundo físico nós precisamos viver como se estivesse vivendo para Deus. Que no mundo físico nós precisamos nos comportar como representantes de Deus. Amar o nosso próximo, a respeitar pai e mãe, a respeitar patrões, nós devemos obedecer, fazer as coisas como se estivéssemos fazendo para Deus. Nós devemos ser bons cidadãos. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz, e finalmente, e é aí que eu quero ler com vocês, Efésios 6, versículo 10, ele diz assim, depois que ele diz que nós precisamos ser bom pai, bom filho, bom servo, que nós devemos viver no mundo físico, como se estivesse vivendo no mundo espiritual, como se estivéssemos servindo ao Senhor, que é o Senhor nosso Deus, como se nós estivéssemos fazendo tudo para Deus, colocando Deus em primeiro lugar no mundo físico. Aí ele diz, e finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Por isso, vistam todas as armaduras de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis no dia depois de se manterem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo nos pés os calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui Paulo vai nos ensinando quais armas nós devemos usar. Às vezes a gente se enche de conhecimento, às vezes a gente se enche, e faz simpatia, e faz isso e faz aquilo. Mas o que Paulo está dizendo é assim, a gente precisa, além de saber viver no mundo físico, a gente precisa aprender a viver no mundo espiritual. A gente precisa aprender a ser vencedor no mundo físico e também a ser vencedor no mundo espiritual. Como é que eu venço no mundo físico? Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo os seus mandamentos, como Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo do 1 até o 9. Ele vai nos dando instruções. Sermos bons pais, sermos bons servos, sermos bons filhos, fazer tudo como se estivesse fazendo para a glória de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, em obediência, buscar ouvir, buscar falar na hora certa. E ele está dizendo isso. Assim nós vivemos bem, assim nós somos vencedores no mundo físico. E para vencermos no mundo espiritual, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Estarmos cheios, da palavra, cheios de fé, cheios da verdade de Deus. Aí eu acho lindo que ele diz assim, finalmente, fortaleçam-se
no Senhor e no seu forte poder. Ele diz, seja forte no Senhor. Ou seja, ele está dizendo que nós precisamos extrair, tirar de Deus, buscar em Deus a nossa força. Nos fortalecer através da união com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos estar unidos ao Senhor. Ter a mesma força que o Senhor. Fazer parte de Deus. Ter Deus como parte de nós. Nós precisamos estar cheio de Deus. Sabe? Aí ele diz, e no Senhor e no seu forte poder, o seu infinito poder. Não sei como é que está a sua tradução. Mas Paulo está dizendo isso. Ele diz assim, além de vocês viverem aqui no mundo como se fosse para a glória de Deus, vocês precisam estar unidos ao Senhor. Vocês precisam tirar do Senhor, extrair, buscar no Senhor toda a força que for necessária. Aí ele diz, então se revistam de toda a armadura. Quando você guerrear, guerreia com a verdade. Por que eu sempre digo isso para vocês? Fale a palavra de Deus, declare a palavra de Deus. Diga para o seu inimigo aquilo que ele precisa ouvir, aquilo que Deus vai fazer, o poder. Se a gente precisar falar do poder de Deus e não do poder do inimigo. A gente gasta mais tempo na nossa vida falando do poder, da autoridade que o inimigo tem, das coisas que o inimigo faz. E sendo assim, nós estamos servindo ao inimigo. Mas quando nós dedicamos a nossa vida a falar do nosso Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu infinito poder, da sua força, sabe? Nós estamos demonstrando a quem nós servimos. Eu já disse a vocês aqui, e eu volto a dizer isso e repetir isso, que aquilo que nós damos atenção domina a nossa mente. Então pare de dar atenção às potestades e às regiões das trevas e comece a dar atenção à palavra de Deus, à força de Deus, ao poder de Deus, porque assim você vai viver corajosamente. Entenda que a sua luta não é contra o vizinho que fala mal de você, que a sua luta não é contra a penina que está contra o seu casamento, a sua luta não é contra a sua sogra, contra as suas cunhadas, a sua luta não é contra o seu marido, contra o seu filho, a sua luta é contra Satanás, e ele usa de todas as armas que ele possui para destruir você. Então, você precisa usar as armas que Deus te deu. Você precisa usar as armas certas. A única coisa que fez o inimigo retirar-se de onde ele estava foi a palavra de Deus e a autoridade que há em Jesus Cristo. No deserto isso aconteceu. Então, nessa guerra que você está enfrentando, extrai toda a sua força de Deus. Se una ao Senhor e use as armas que ele te deu, use a autoridade que há no nome dele, use a verdade que há, sabe, na palavra de Deus. Paulo diz assim, use o seu escudo, use a palavra de Deus como um escudo que vai, sabe, impedir dos dardos flamados em chegar até você. Eu já expliquei para vocês sobre a proteção de Deus. A palavra de Deus é um escudo, a verdade de Deus é um escudo para nós. Nós estamos sempre protegidos. Sabe, nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor, debaixo da mão dela nenhum dardo inflamado atinge. A palavra de Deus diz que nenhuma arma, nenhuma seta preparada contra nós vai prevalecer se nós estivermos unidos em Deus. Então Paulo está dizendo para você e para mim que estamos enfrentando guerras espirituais, ele está dizendo, não é se cansar, não é buscar a ajuda de ninguém, não, é simplesmente estar unido ao Senhor, revestido da sua verdade, usando a verdade como escudo, usando a nossa fé como proteção para a nossa mente. O capacete protege a cabeça. A nossa fé protege a nossa mente. Nós precisamos proteger a nossa mente dos ataques malignos. Você está entendendo? Se revista de tudo isso, porque é assim que você vai vencer. Paulo está dizendo para você vencer no mundo físico, você só precisa obedecer a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar, fazer para a glória dele, se comportar aqui na terra como se estivesse vivendo diante do Senhor. E para sobreviver no mundo espiritual, você precisa usar a palavra de Deus, usar a fé, se revestir, estar unido ao Senhor, porque é assim que você vai vencer essa guerra. Tudo que o inimigo está tentando fazer na sua vida é te tirar da presença do Senhor, é afastar, abalar a sua fé, destruir você. E isso ele está usando pessoas à sua volta, sabe? Então use a verdade para transformar quem está ao seu lado, para vencer essa batalha.
Segundo a palavra de Deus, a vitória é nossa em Cristo Jesus. Segundo a palavra de Deus, nós somos mais que vencedores. E segundo a palavra de Deus, o teu inimigo já está derrotado. Tome posse dessa palavra, se revista da verdade e vai à luta, tendo a certeza da sua vitória. Em nome de Jesus. Posso orar por você? Pai amado, Pai querido, estamos aqui mais uma manhã. Nos ajude, Senhor, a andar na tua verdade, a viver, Senhor, da nossa fé. Nos ajude a revestir no Senhor com todo o seu poder. Pai, nos ajude a usar o escudo contra toda seta maligna que são lançadas contra nós. Nos ajude a permanecer na tua presença, a estar unidos a ti. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço e te peço em nome de Jesus. Seja com cada um que aqui está, fortalecendo, revestindo, colocando de pé, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Não sai daqui sem deixar o seu joinha. Não sai daqui sem compartilhar esse vídeo com alguém. Eu quero pedir a vocês que estejam em oração por mim e pela minha família. Amanhã nós estamos indo em busca de uma vitória que o Senhor já nos deu aqui. Então eu peço que vocês estejam em oração por nós, por mim, pelo meu filho, pelo meu marido. E peço também oração pela provisão do nosso Senhor, porque eu preciso dessa provisão para amanhã. Em nome de Jesus, eu creio no poder da oração. Eu sou fruto de oração. Eu sei que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Então eu peço que vocês orem por mim e orem pela minha família. Estejam todos na paz do nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro. Para a honra e glória de Deus.